Oi, pessoal! Aqui com vocês mais uma vez, Tatiana e Ronaldo de Mello. Somos da Pastoral Familiar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e estamos aqui diretamente da Casa São Francisco de Sales, trazendo para vocês mais um episódio de Teologia do Corpo, Seed by Seed, uma sementinha a cada semana. Muito obrigada por você estar conosco. Nós estamos trabalhando a Teologia do Corpo de São João Paulo II, o conjunto de 133 catequeses sobre o amor humano. Nós entramos hoje no segundo ciclo de catequeses, o ciclo chamado A Redenção do Coração. Como os outros ciclos, São João Paulo II sempre começa a sua inspiração para a série de catequeses que virá a seguir, a partir de uma inspiração bíblica, procurando fazer uma antropologia bíblica, ou seja, a verdade revelada por Deus, da parte de Deus, sobre o ser humano. Hoje, então, nós queremos trazer para vocês a passagem bíblica que começa, que abre esse segundo ciclo de catequeses, que é a redenção do coração humano. Nós estamos no Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Nesse trecho, Jesus dá o cerne, o centro, o epicentro da nossa fé, do Evangelho, da Boa Nova que ele veio trazer. Qual é a grande novidade? Se antes a palavra de Deus já vinha sendo revelada aos pouquinhos, desde lá de Abraão, qual é a boa nova? Qual é a novidade, a notícia diferente que Jesus vem trazer? O resumo de todos os evangelhos está exatamente no Sermão da Montanha. Nós queremos partilhar com vocês o trecho que São João Paulo II escolheu para abrir esse segundo ciclo. Mateus 5, do 27 ao 28. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Esses dois versículos trazem para nós algo muito valioso para nós entendermos as consequências do pecado na nossa vida, nos nossos relacionamentos, mas também para entendermos essa boa nova, essa novidade que Jesus quer trazer, que é a nossa redenção, a redenção profunda do coração. E esse segundo ciclo é o ciclo mais extenso, são 40 catequeses, né? E além de ser o mais extenso, o próprio Papa São João Paulo II considera o mais denso, o mais profundo, porque é um ponto de partida para, com toda a consciência do princípio de sabermos quem somos, de onde viemos, qual é a nossa realidade como pessoa, a realidade matrimonial, a união das pessoas no matrimônio. Agora é o passo de dentro para fora. Lembra que a gente, no nosso último encontro, falou da realidade de Jesus sendo questionado pelos fariseus? E, na verdade, os fariseus só queriam viver das aparências externas. A lei podia, a lei não podia, a lei permitia, a lei não autorizava. E Jesus tinha uma preocupação, de fato, de chegar no coração daqueles homens, como quer chegar no coração de cada um de nós. Então, o Papa São João Paulo II considera esse segundo ciclo mais denso, porque ele sabe que é o ponto de partida para que a gente possa, a partir de um coração transformado, a partir de um coração renovado, possamos entender, ter a nossa consciência enquanto pessoas que viemos de Deus. O Papa São João Paulo II até chama a atenção, ele fala, a importância de termos a noção do nosso eu pessoal. Parece até redundante, né? Mas é saber quem eu efetivamente sou na pessoa que eu sou, né? Então, o Papa São João Paulo II fala às vezes essas palavras que parecem redundantes, mas na verdade ele traz uma profundidade muito grande na simplicidade, porque às vezes a gente não compreende como que é importante saber quem nós somos
para evitar determinadas atitudes que não combinam com a nossa realidade humana. Para dar um exemplo para você entender o que ele quer dizer com essa consciência do eu pessoal, a gente sabe que o ser humano hoje tem muitas atitudes, faz muitas ações violentas, que tem pessoas que dizem assim, nossa, chegou-se a um grau de violência tão grande que eu acho que nem os animais agem dessa forma, né? A gente acaba vendo pessoas fazendo uma comparação com um ato de maldade tão grande, tão intenso, ao ponto de dizer que nem os animais, ou seja, aquela ação violenta de maldade, de crueldade, não faz parte da natureza do ser humano. E se nós pudéssemos ter essa noção do eu pessoal de cada um de nós, de pessoa, isso já seria o suficiente para nós não termos diversas atitudes, porque elas naturalmente fogem da nossa natureza humana. Então pode parecer simples, e é simples, mas não deixa de ser importante esse caminho que Jesus faz de querer chegar no coração, porque quando chega no coração, ele sabe que ele vai tocar na essência da pessoa. É engraçado a gente ver, geralmente a gente pensa no coração como algo fofinho, romântico, né, de coraçãozinho, mas você veja só como desde o tempo de Jesus, o amor e até mais do que isso, essa essência da pessoa humana já estavam associados ao nosso coração. É engraçado, a gente acha que é algo muito moderno, mas na verdade a gente sabe hoje em dia que a gente ama com a nossa mente, com a nossa alma e com o nosso corpo. Mas todos os processos acontecem no cérebro, né? A gente sabe disso. Mas veja só, como desde a antiguidade a gente já associava amor, a gente já associava o centro da pessoa não no cérebro, mas no coração. É o coração que bate forte, é o peito que a gente sente queimar, às vezes até quando a gente está com raiva, ou quando a gente está muito alegre, ou quando a gente está com medo. É engraçado isso, né? Como tudo se concentra no coração, e é o coração que irriga o sangue, é o coração que faz essa dinâmica da vida humana, de fazer a vida circular pelo nosso corpo. Então vejam só, a gente sabe hoje em dia que os processos estão aqui no cérebro, né? Tanto que, às vezes, em certos casos, fala-se, por exemplo, de morte cerebral, né? Ou seja, morreu o cérebro, a gente sabe que o cérebro é que no fundo comanda tudo, né? Comanda inclusive as nossas emoções, nossos sentimentos, aqui dentro aqui estão várias glândulas que produzem as substâncias que a gente precisa. Só que veja só como desde a antiguidade, aquilo que a gente sente no peito, no coração, tanto que você vê, né, a imagem bonita do homem que foi criado, da mulher, perdão, que foi criada a partir do lado do homem, da costela, pertinho do coração. Então a gente vê como desde o princípio o amor já está ligado ao coração, né? Então não é algo moderno, mas o coração visto como realmente esse centro da alma humana, né? Então é bonito a gente ver isso, e Jesus apela justamente para o nosso centro. Ele quer que a gente volte, que a gente revisite o nosso próprio coração. E é interessante que Jesus faz um caminho de entender, né, o adultério do corpo, que era cometido, pelo visto, por essa realidade dos fariseus, que queriam ter várias mulheres, queriam deixar o compromisso matrimonial de lado, mas ele transporta o adultério do corpo para o adultério do coração. Ou seja, não importa só a aparência, não importam só os atos externos, a fonte e a origem do bem e, infelizmente, do mal já vem anteriormente, já começa dentro do homem, no interior do homem. E com isso, fazendo uma brincadeira, né, a gente percebe que Jesus já estava ensinando a teologia do corpo lá para os fariseus.
Porque quando ele quer ir no coração, no íntimo do homem, na verdade ele quer chegar no próprio homem. Porque quando ele chega no coração do homem, ele chega na realidade humana e na realidade espiritual. Ele chega na pessoa, que é o que a gente fala aqui a todo momento, que o Papa São João Paulo II sublinha a todo momento. Jesus chegar no coração do homem é Jesus chegar no homem, chegar na pessoa. Porque no coração a gente pode trazer essa imagem do lugar, né, do espaço em nós, que existe a matéria, o próprio coração em si, mas tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que não é visível, né? O amor, você não vê o amor dentro do coração, mas você percebe o coração pulsando, porque o amor está ali movendo aquela realidade material. Então, isso é a teologia do corpo. Isso é ver a realidade humana e espiritual dentro da mesma natureza, ali coexistindo na vida, vivendo. Então, Jesus, quando chega no coração, chega no homem. E por que a importância de se chegar no coração? Quem não ouviu aquela passagem que fala que a boca fala do que o coração está cheio? Se o meu coração está cheio de amor, o que vai sair é amor. Se o meu coração está cheio de ódio, o que vai sair é ódio. Infelizmente, o ser humano decaído pelo pecado acabou desfigurando essa imagem e, mais do que isso, acabou desfigurando esse coração que Deus fez puramente para amar. E, infelizmente, o pecado, a queda original, veio tentar destruir esse plano original de Deus e acabou endurecendo o coração do homem, né? Criando dentro de nós, em vez de um coração de carne, um coração de pedra, um coração duro, rígido. Por isso, São João Paulo II diz que Cristo vem apelar para o coração do homem. Quando você faz uma apelação, é quando você pede. Você pede. Jesus Cristo vem pedir. Olha para o seu coração. Ele vem apelar para o coração do homem. Lá dentro de nós é que está a origem de todo bem ou de todo mal. Jesus, o Papa São João Paulo II, fala que ele vem unificar o eros e o ethos, né? Mostrando e dizendo que eles não se contrapõem. Exato, esses dois conceitos, eros e ethos, são muito importantes para a gente entender a teologia do corpo e o amor humano como um todo. O eros, você deve lembrar, o eros é o cupido, né? Então, o eros é aquele amor por atração, aquela paixão, né? Alguma coisa no outro me atrai. É aquele amor espontâneo, o sentimento, o amor como um sentimento. O ethos, daí vem a palavra ética, o ethos é a alma de toda a moral, ou seja, é eu praticar a justiça. Se trata de eu fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, não porque eu tenho que fazer, não porque Deus vai me castigar, não porque tem alguém me olhando, o que vão falar de mim, não, mas porque eu sei, lá no fundo do meu coração, que aquilo é o certo a se fazer. Tem gente que acha que a gente é muito quadradinho, que a gente é muito conservador, que quando você vive uma vida reta, uma vida santa, que você perde o amor, que você perde a espontaneidade, que você é um insensível. Não! A teologia do corpo vem dizer que não. A gente aprende a desfrutar do amor verdadeiro justamente quando a gente segue o caminho da verdade. Eros e ethos, os dois caminham juntos, eles não são opostos, eles não brigam entre si. Só que o que o pecado faz é justamente querer separar esses dois e a gente acaba vivendo do jeito errado. E aqui a gente começa, nessa introdução, ainda não estamos abordando nenhuma das catequeses do segundo ciclo, mas apenas introduzindo o que o segundo ciclo vai trazer para a gente de meditação, de aprendizado, de reflexão. Por que o Papa São João Paulo II usa essa verdadeira psicologia ou pedagogia, dependendo da sua visão? Ele vai fazer o caminho de Jesus de apelar para o coração do homem
Porque apelando para o coração do homem, as suas atitudes, a partir do momento que ele conhece, que ele ama, que ele deseja viver daquela forma, assumir aquele comportamento, assumir aquele pensamento, assumir aquele sentimento, aquele desejo, aquela vontade de amar, segundo o plano de Deus, entra aí o ethos. O ethos vem exatamente nessa realidade. Eu ajo, como a Tatiana falou, o ethos tem a ver com ética, com moral. E isso, ética e moral, de uma forma ou de outra, direcionam o meu comportamento. Mas não é um direcionar o meu comportamento pura e simplesmente porque eu estou cumprindo uma regra, porque eu sou obrigado a cumprir uma regra. O ethos, que o Papa São João Paulo II sempre falou e fala intensamente, é esse entender que eu estou agindo daquela forma, daquela maneira, porque eu tenho um objetivo, e um objetivo que é movido pelo amor transformador, que transformou o meu coração, e por isso Jesus quer chegar lá, porque Ele sabe que quando a gente age com um coração transformado, como a gente age com a nossa esposa, com os nossos filhos, a gente age porque o nosso coração está transbordando amor e a gente quer o melhor. Ou seja, a moralidade, a moral, o conjunto de comportamentos que nós temos, então quando a gente fala, por exemplo, da moral cristã, a gente está falando do jeito de nós agirmos, o conjunto de comportamentos que nós devemos ter para sermos parecidos com Cristo. Então isso é a moral cristã. Então a gente vê que não é uma questão arbitrária. Os fariseus queriam apelar para a lei. Jesus não, Jesus apela ao coração. Então, eu vou viver o amor de acordo com a minha natureza, com a natureza que Deus criou, e aí sim eu vou conseguir encontrar a verdadeira felicidade. Não por um conjunto de leis ou normas que vem de cima para baixo, mas da verdade que Deus deixou inscrito no coração do homem, vem de baixo para cima. Jesus Cristo veio para elevar novamente a natureza humana. Ele, o verbo vem, desce, se humilha, se faz carne para poder nos tirar lá do fundo do poço, da lama. Ele se suja todo com a nossa natureza, passa por todas as nossas experiências, sente fome, sente dor, sente frio, sente tristeza, sente ira ao ver os vendilhões do templo transformando a casa do seu pai num comércio, sofre com a humanidade, ou seja, mergulha na lama com a gente para nos tirar. Essa é a pedagogia do corpo. São João Paulo II, já nesse iniciozinho do segundo ciclo, ele vem dizer, olha, isso que Jesus Cristo faz, de descer, de mergulhar na nossa lama para nos resgatar, para nos elevar, para elevar novamente a natureza humana, a dignidade original que ela foi criada, essa é a pedagogia. Pedagogia vem de pé, é caminhar junto, né? Esse nome veio porque antigamente os filósofos, eles iam caminhando, ou seja, você fazia um exercício para o corpo, você ia caminhando e ia conversando sobre as verdades da vida. A nossa vida de cristão, gente, também é assim. A gente vai caminhando, tanto que o cristão, antigamente, antes de receber o nome de cristão, eles eram chamados de aqueles que seguem o caminho. Então, nós vamos nessa pedagogia do corpo, a gente vai caminhando e por isso, né, a atividade física é bom, ajuda a abrir a nossa mente, a gente vai olhando a vida, vai vendo outras coisas e vai como nosso companheiro de caminhada, que é o próprio Cristo. Como ele fez com os discípulos de Emaús, ele vai caminhando com a gente e vai nos explicando a verdade sobre a nossa vida, a verdade sobre Deus, a verdade sobre o mundo. Então essa é a pedagogia do corpo. É esse o caminho que São João Paulo II quer fazer com a gente também. E um exemplo para falar desse ethos, né? Eu me recordei agora, a gente teve aqui no Rio de Janeiro, saudoso, né? Bispo auxiliar, Dom Rafael Llanos Cifuentes, né? Ele nasceu no México, mas veio para o Brasil e se naturalizou brasileiro, mas um homem de uma espiritualidade muito grande, e ele sempre contava uma história, era até engraçado, porque ele falava assim, eu já contei essa história alguma vez, e a gente já tinha ouvido aquela história umas 5 ou 6 vezes. A gente queria ouvir de novo, mas a gente só para ouvir ele falando. Exatamente, porque ele falava de um coração enorme que ele tinha, né?
E ele contava uma história de uma tribo, se eu não me engano, que ele conheceu, e de um menininho que carregava o seu irmão maior nas costas, mas parece que esse irmão tinha algum problema de saúde que não conseguia andar, né? Então, o menorzinho tinha força, e ele fala que ele não sabe explicar como ele tinha, mas ele conseguia erguer e ele transportava o irmão maior de um lado para o outro. E ele foi questionado um dia: poxa, mas você faz isso? É seu irmão, ele não pesa muito, isso não te cansa? E a resposta do menino foi: mas ele é meu irmão. É meu irmão. Isso já é o suficiente para a gente entender que ele age daquela maneira. Esse menino carregava o irmão, por mais pesado, cansativo que fosse, ele não se incomodava de levar o irmão para um lado e para o outro, porque era irmão dele. Então, ele agia, o ethos dele, esse comportamento dele, tinha um fundamento. Era ajudar o irmão, levar o irmão para onde precisasse, ajudar a se alimentar, a tomar banho, enfim, a fazer tudo o que precisasse. O irmão dele não era pesado para ele, porque era irmão dele, né? Então a gente vê aí um exemplo da prática desse ethos. O meu matrimônio, ele não pode ser um peso para mim. O meu matrimônio é algo que eu assumi livremente e eu preciso lutar, eu preciso salvá-lo, eu preciso protegê-lo, eu preciso fortificá-lo, da mesma forma que os meus filhos, meu cônjuge, minha casa, minha família. Se eu vejo que aquilo tem um fundamento, que é algo que vai me santificar, que é da minha essência, que é da minha natureza, a minha ação tem que ser natural naquele sentido. A vocação não é um peso, Uhum. né? A vocação é algo que você assume. Tem gente até que fala que a cruz se torna mais leve quando, em vez de você simplesmente carregar, você abraça, né? Como aquele irmãozinho que agarrava o outro pelas costas e o outro ia e carregava. Quando você se sente abraçado e quando você abraça, pesa menos, né? E aí você consegue assumir isso. Só que hoje em dia a gente vive justamente, aliás, hoje em dia não, né? Desde que o pecado entrou no mundo, já que a gente vai começar a falar um pouco sobre isso agora, a gente vive essa cultura de massa, né? Então você não vê mais a dignidade única, exclusiva, irrepetível daquela pessoa humana, e você vê tudo é multidão, tudo é virtual, tudo... eu tenho 300 milhões de amigos no Instagram ou qualquer rede social que seja, mas você... Tudo é de fachada, né? Então você vê quanta gente mostra uma vida irreal nas redes sociais, por exemplo, né? E aí você não vê a essência da pessoa. E é exatamente esse o convite que a Teologia do Corpo quer nos fazer nesse segundo ciclo. Então, para a gente entender esse segundo ciclo, como que ele vai ser dividido, né? O Papa São João Paulo II divide as primeiras catequeses de forma a mostrar um conteúdo bem recorrendo ao coração do homem. E ele chama de conteúdo antropológico. A partir da metade das catequeses para o final, mas não até o final, ele age de forma a mostrar esse ethos já de um coração que compreende a beleza, a natureza, o amor, para a nossa atitude em relação a tudo, a nossa vida, o nosso matrimônio, a nós enquanto pessoas. Qualquer tipo de estado de vida, qualquer vocação que você tem. Então, o segundo ciclo, né, a redenção do coração, vão ser as primeiras catequeses, da 25 até a 33, mostrando toda essa realidade de ir ao encontro do coração do homem para transformá-lo. Depois da 34 até a 58, entra efetivamente no ethos, no comportamento, na moral dentro de uma realidade de amor, não, como a Tatiana falou, um cumprimento arbitrário de lei. E, no final, as 5 últimas catequeses, é o que a gente chama de... o Papa São João Paulo II chama de pedagogia do corpo. Ele vai falar da beleza do corpo nas artes, na escultura, na pintura, na televisão, no cinema, e a deturpação dessa beleza natural. Ele até diz, né,
tornou uma propriedade pública o que deveria pertencer estritamente à relação interpessoal, ou seja, essa exposição exacerbada do corpo, tanto do homem quanto da mulher, de forma a torná-los verdadeiros objetos, né? Objetos de exposição, objetos de cunho sexual e tantas outras coisas que deturpam a realidade do homem e da mulher enquanto pessoas. Então você está vendo como vai ser importante esse segundo ciclo para a gente entender tantas realidades da nossa vida e principalmente que não seja só um conteúdo cognitivo, mas que chegue também ao seu coração. Porque agora a gente vai entrar num momento de conversão profunda. Com certeza, todos nós temos áreas da nossa sexualidade que ainda precisam de conversão. Então a gente quer te convidar a entrar conosco nesse segundo ciclo das catequeses de São João Paulo II, a redenção do coração. É mais uma sementinha que São João Paulo II quer plantar na sua vida também. Então um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.